Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, golpe de Estado no Brasil dado por Bolsonaro ainda está por acontecer. Falo com você daqui a pouquinho sobre esse assunto, mas antes eu quero pedir a você que continue compartilhando os nossos vídeos. Nós temos mais de 930 vídeos colocados no YouTube. Qualquer um que você veja, você vai gostar, tenho certeza. Portanto, passe o endereço do nosso canal, que é esse: Paulo Nunes, a opinião que interpreta a notícia. Aí o nosso canal vai angariar mais inscritos, mais pessoas vendo. Dê lá aquele toquezinho, naquele tinino que está assim para cima, que chama-se like na modernidade, e com isso nós vamos ganhando prestígio na plataforma do YouTube. E eu, com esse coração grande desse menino Paulo Nunes, um agradecimento total a você que me apoia desde 1987, no dia 22 de junho, quando eu escrevi a minha primeira matéria no jornalismo de Vitória da Conquista. O agradecimento é grande. Bom, mas vamos então ao assunto. As pessoas às vezes não gostam quando eu puxo a raiz da história para que você entenda o que ocorre no presente. Se assim não for, fica difícil entender as querelas, as caras fechadas e as caras abertas, a fantasia, o disfarce ou a indumentária arrumada de cada homem, de cada mulher do país inteiro. E aí eu queria falar com você sobre o golpe. Por quê? Quero lembrar uma coisa do passado que eu nunca esqueci. O general João Batista de Figueiredo, ele teve um pai que foi exilado do Brasil na ditadura Vargas. E ele visitava o pai fora do Brasil. Apesar de ser militar, ele entendeu ali, e o pai dele também militar, de general, ele entendeu que exílio dói em qualquer um. Apesar dele, João Figueiredo, mais adiante do caso que eu vou contar, tenha colaborado de forma vergonhosa com a ditadura militar de 64. Mas ele teve um ato que pouca gente sabe, eu vou contar para vocês agora, porque aqui é informação, é história. Ele foi chamado pelo presidente João Goulart para aderir ao grupo de militares que estavam com João Goulart, notadamente a Força Aérea. E João Figueiredo foi honesto e disse: meu presidente, eu estou conspirando contra o senhor. Ora, naquele momento, ele poderia ser preso. Mas eu acredito que ele foi tão sincero e o jeito conciliador de João Goulart foi tão grande que ele deixou isso passar. Então, é um fato interessante. Adiante, os senhores sabem todos a participação de João Figueiredo no Serviço Nacional de Informação e depois chegar à presidência da República no final da ditadura militar. O que é que eu quero dizer com isso? Que um golpe, ele começa a ser desenhado. Vocês já ouviram falar no ovo da serpente? Pois é. E no Brasil, começou o golpe, e eu já disse isso em outro vídeo, eu tenho que insistir, porque eu fui. E eu não estou querendo aqui me gabar por isso. Eu fui o primeiro jornalista no Brasil a dizer que existia um golpe a caminho. Mas qual foi a minha intenção ali? Foi tendo uma palavra, ainda que fosse de um jornalista de Vitória da Conquista, uma cidade pequena em relação ao grande mundo, e eu falei para que esse golpe não se realizasse. E ficarei muito feliz se ele não acontecer. Porém, eu vi todas as artérias do golpe. O presidente Jair Bolsonaro é um tolo, seria um péssimo general. Fácil de ser derrotado. Por quê? Porque ele deixa transparecer nas suas falas tudo o que ele pretende fazer. E um general não pode fazer isso jamais. Você tem que esconder o jogo.
Provavelmente ele não leu A Arte da Guerra. Eu acredito que Bolsonaro nunca leu um livro sequer, nem Meu Pé de Laranja Lima. Mas aí, meus caros e minhas caras, por que que eu aventei a ideia do golpe? Quando o presidente Jair Bolsonaro fez a aproximação com o Centrão, ele quis se garantir em função dos 134 pedidos de impeachment e sabia, evidentemente, do caráter do presidente da Câmara que ele ajudou a eleger, o senhor Arthur Lira. Então, aí ele fez uma jogada de mestre. Perguntou a alguém, esse Arthur Lira é o quê? Disse, mau caráter. Pronto, então o mau caráter é corruptível. Daí então, o que aconteceu? 18 bilhões de um tal orçamento secreto, onde Arthur Lira indica para quem vai receber de um lado, quem vai receber de outro, e o nome daquele deputado não aparece. Entenderam como funciona? A obra vai, mas você só vai saber do deputado ou do senador dessa questão do orçamento secreto quando ele precisa falar que é dele para angariar o voto para a eleição de 2022. Com essa medida, Bolsonaro se segurou na parte do parlamento, porque quem tem o poder de derrubar o presidente da República é o presidente da Câmara. Foi assim com o outro lá, o marginal que me passa o nome, estou hoje danado para esquecer nome de vagabundo, que derrubou a presidente Dilma, junto também com o restante, a curriola foi grande. Eu quero que algum deputado que votou pelo impeachment de Dilma olhe no meu olho e diga que ele não recebeu dinheiro. Isso envergonha a gente, porque se você tiver uma ideia contra mim, por mais nefasta que seja, mas você fazendo aquilo por ideal, fazendo aquilo porque você entende, não fazendo aquilo por dinheiro, aí não tem problema algum. O grande problema é você mudar de ideia em função de moedas. Aí você não vale coisa, você não vale a moeda que recebe. Bom, dito isso, você fez a capa do golpe no Congresso Nacional. E aí está provado, e eu já falei também isso em outro vídeo, que quando o Congresso Nacional quer, ele resolve uma coisa em 24 horas. Vejam os projetos que se arrastam no Brasil, na Câmara dos Deputados e no Senado, que tem que respeitar as 5 sessões de interstício quando é emenda constitucional. Caramba, eles fizeram uma sessão na Câmara dos Deputados para aprovar as benesses para salvar o governo de Bolsonaro. Eles fizeram uma sessão de 1 minuto, abriu e fechou, para poder gastar as 5 sessões que a Constituição exige para votar uma emenda constitucional. A mesma coisa foi feita no Senado. Então, de modo que se eles quisessem transformar o país, transformaria numa semana se quisessem, mas não querem, porque isso não é o interesse, foram no interesse deles. Bom, daí então você ajeitou a parte política do golpe. Você já vinha trabalhando a parte militar do golpe. Como? Qual governo do Brasil você sabe na história que teve 8 mil militares em cargos civis ganhando o dobro? Nenhum governo militar, nem o de Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel ou Figueiredo, teve tanto militar trabalhando em cargo civil como o governo de Jair Bolsonaro. Por que isso acontece então, meus caros e minhas caras? Porque você tendo 8 mil famílias de militares dentro do governo, você consegue fazer um bom exército. Basta você multiplicar por 5, você tem 40 mil pessoas engajadas no seu projeto. Além disso, 8 mil que esteja ainda nos quartéis, pintando meio fio, cantando o dia todo. Peça um dia desse um general no Rio, São Paulo, Minas, Bahia, para ficar a tarde toda dentro de um quartel para você ver. Você dorme de tão nada que você vai ver. Eu estou dizendo, né? Com certeza, porque eu já fiz isso. Os caras lá não fazem nada não. Agora,
Quando chega um general, só falta o cara, sei lá o quê. Bom, pronto. Feito esse laço, você leva os mais graduados generais para comporem o governo. Braga Neto, Ramos, aquele general Santos Cruz, que virou dissidente, aquele general Floriano Peixoto, neto do grande Floriano Peixoto lá, cortador de pescoço dos outros lá no início do século passado, Rego Barros, e outros generais ali na cúpula civil do Estado. E, notadamente, o general Boca Aberta, um tal de Heleno, aquele que saiu do Haiti como carniceiro do Haiti. O Haiti tinha umas gangues, umas bobagens lá, ele mandou metralhar todo mundo, disse que matou 18. Até hoje tem inquérito na ONU que não se resolveu, mas dizem que ele matou mais de 200 pessoas no Haiti. Esse é o general Heleno. Esse general Heleno, quando o Bolsonaro estava lançando a sua candidatura a presidente da República em 2018, ele com aquela voz horrorosa dele, que eu não sei como é que aquele rapaz foi capitão, porque comandar com aquela voz de taquara rachada, a tropa vai ser esmagada, porque é uma porcaria a voz do cara. Mas ele disse assim: se gritar, pega centrão, não fica um, meu irmão. Portanto, chamou todos os integrantes do Centrão de ladrão, ou ladrões, não foi? Esse coro foi entoado também pelo senhor Flávio Bolsonaro. Esse rapaz é de uma honestidade tão grande que ele foi capaz de vender um negócio que ele ganhava 700% ao mês. Ele falou: esse negócio não presta não, e vendeu, que era o tal da fábrica de chocolate mentirosa que ele tinha no Rio de Janeiro. Fábrica não, venda. Bom, com isso, o que foi dito? Não quero o Centrão. O presidente Jair Bolsonaro disse: não tem negócio de governar para o Centrão, não, comigo é assim. Bom, e aí por que ele levou o Centrão? Quem é que manda no governo hoje? O Centrão. Quem instituiu o roubo com Milton Ribeiro e aqueles dois pastores vagabundos no MEC? O Centrão. Não foi? Quem instituiu o roubo na Secretaria, no Ministério da Saúde, com o general Pazuello e aqueles outros coronéis que lá estavam? O Centrão, com um deputado lá do Paraná. E assim a coisa foi seguindo no governo. Daí você precisava fazer uma ideia de que não havia concorrente para Bolsonaro nas eleições, desde que o ex-presidente Lula estivesse fora do jogo. Nesse período de arquitetura anterior, claro que antes disso que eu falei final agora, ninguém imaginava que haveria um hacker que, perseguido por um promotor e um delegado em Araraquara, o cidadão tomava remédio para depressão e outros remédios e resolveram dizer que o cidadão era traficante de afetamina, essas drogas todas que são usadas na medicina e que deixam o cara doidão, né? O rapaz perseguido por esse promotor e por esse delegado, ele era craque no negócio de mexer com um computador, que eu não sei como é que o cara consegue um negócio daquele, não tenho inteligência para saber disso. Ele vai e encontra uma conversa entre Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e toda a quadrilha jurídica que estava lá. Aí pronto, lá ele ouviu a armação. Ouvindo a armação, entregou por um intercept. Aí se descobriu, meus caros e minhas caras, que no inquérito para incriminar o presidente Lula, até testemunha fantasma teve. Teve delegada que pegou depoimento de alguém do além, porque a pessoa não existia. E aí as conversas, as brincadeiras, as sacanagens, né? Notadamente do evangélico batista Deltan Dallagnol, com aquela carinha de rapaz, de moço bom, tudo isso veio à tona. E aí
não restou dúvida ao Supremo Tribunal Federal em ter que corrigir, primeiro porque impediu a participação de Lula na eleição de 2018, atendendo à ameaça de um general, um tal de Vilas Boas ali, que deve ser Vilas Ruins, que ameaçou o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal não deveria ter cedido. Pois é. E aí, o que aconteceu depois? O ministro Gilmar Mendes, para quem se lembra, que foi quem impediu a posse de Lula como ministro da Casa Civil de Dilma, e Lula iria salvar o governo de Dilma, por quê? Porque Lula vai tomar o uísque com o deputado, coisa que a presidente não podia fazer. Lula vai fumar charuto e vai conversar aqui, ali, acolá. Ele iria reverter. Esse era o objetivo. Porém, Gilmar Mendes foi levado ao erro, porque Sérgio Moro, canalha, pegou apenas uma parte pequena da gravação essa ilegal. Ele foi, ao invés de colocar nos autos, até porque envolvia a presidente da República. Se fosse nos Estados Unidos, ele estava lá em Guantánamo agora, preso. Entregou para o Jornal Nacional. Veja só, o Jornal Nacional fez aquele estardalhaço e o ministro foi levado naquela onda aí, cassou a posse. Depois o ministro toma conhecimento que na gravação Lula se recusou várias e várias vezes. Não, que pode pensar isso, não quer. Essa parte ele não colocou. Porque se ele tivesse colocado a fita inteira, o áudio inteiro, o ministro falou, ele está dizendo que não queria. Mas aí Lula ficou sem defesa, porque valia a palavra do senhor Sérgio Moro. Antes disso, ele havia feito a condenação do sítio de Itaitaba, uma coisa assim, e dizendo que Lula era dono do sítio. E fez também do apartamento do Guarujá, dizendo que Lula era dono do Guarujá. Porém, o registro do imóvel do Guarujá, até hoje, está no nome da construtora Odebrecht. O direito brasileiro diz que quem não registra não é dono, então você não pode nem mover um processo como dono oculto de uma coisa que é do outro. Da mesma coisa, o sítio do interior de São Paulo, que foi comprado 8 anos antes do processo, com os cheques pagos, as cópias do cheque, a declaração de quem vendeu, a declaração de quem comprou. Mas aí disseram, não, tinha um apartamento lá que tinha o batom de Dona Marisa, então é dela. Uma vergonha. Eu hospedava na minha casa aqui um casal de Salvador ligados à área da saúde. O cidadão ficava aqui, eles dois aí, um mês aqui tomando conta de tudo. Tinha um quarto aqui que era só deles e tal, e eles traziam as coisas dele, qual o problema? Ficava aqui um mês inteiro, às vezes um mês e meio. Bom, meus caros, feito essa armação, você tirou Lula. Você, governo do Brasil, juiz Sérgio Moro, encarceraram Lula quase 600 dias. Não foi? Tentaram de todas as formas fazer acordo com Lula para sair com tornozeleira eletrônica, não sei o quê. Não saiu. Não, só saiu aqui inocente. Não sei como é que ele pensou aquilo. E aí Lula sai. Quando ele bota o pé na rua, vira primeiro colocado em todas as pesquisas. Aí ficam dizendo que a pesquisa é falsa, que não sei o quê. E você observa as atitudes tomadas pelo presidente Bolsonaro após os resultados das pesquisas. Nunca quis dar R$600 para as pessoas carentes. Deu agora. Manteve no pico o preço dos combustíveis no Brasil. A guerra da Ucrânia começou em março. O Brasil já tinha gasolina e diesel caro no mês de fevereiro. Não é verdade? A Petrobras já recebeu esse ano
96 bilhões de reais de dividendos da sua participação na Petrobras. Você acha que o presidente não teve interesse nesse valor tão alto? Porque se assim não fosse, ele não poderia devolver esse dinheiro para baratear? Não, o que ele fez? Tira o PIS e o COFINS. E o que o PIS e o COFINS significa para você? Aquele dinheirinho que você recebe na Caixa Econômica. Você vai receber a metade, porque não tem saldo para poder fazer os juros e a movimentação. E aí parte para prejudicar os estados pela raiva da pandemia, tirando o ICMS. Só que estado não fica com dinheiro, quem fica é a prefeitura. E pergunta à prefeita de Vitória da Conquista, por exemplo, se ela está recebendo toda quarta-feira os mesmos valores que recebia o mês passado. Claro que não, está menos porque sumiu a arrecadação do ICMS, de parte do ICMS na Bahia. Então, todo esse desenho foi preparado para que você coloque a população contra governador, contra Supremo Tribunal e assim por diante. E aí fica o seguinte terreno. Você começa a atacar de forma vergonhosa as urnas eletrônicas. Até parte da população entender que ali tem problema. 7 de setembro passado, ele fez o teste do golpe. Colocou na rua, sob o patrocínio de fazendeiros do agronegócio, que devem ao Brasil 700 bilhões de reais. Olha o que eu estou dizendo. Quem deve 700 bilhões de reais e não quer pagar, apoia o governo em troca de alguma coisa. E esses homens tentaram quebrar o Supremo Tribunal Federal. Qual é a lógica do golpe? Você ajeita o golpe via Câmara dos Deputados. Vocês vão entender o que eu vou dizer. Depois você faz a balbúrdia. Bala para cá, bala para lá, alguém morre. Para Bolsonaro, qualquer brasileiro que morrer, vai ficar com mimimi? Vai ficar chorando a vida toda? Todo mundo vai morrer. Eu não sou coveiro. Eu digo isso. Por que essa pressa para comprar vacina? Quem vai morrer é sua mãe? Ué, o que tem sua mãe morrer? Todo mundo vai morrer, né? Mas, enquanto isso, foi o seguinte, eu mandei fazer 400 mil comprimidos de cloroquina, toma isso aí que você sara na hora. E corrompe, aqui para nós, o Conselho Federal de Medicina. Me desculpe, uma vergonha. E aí, você tem um clima nesse sentido. Eu estava aqui conversando na minha casa com o ex-vereador José William de Oliveira Nunes, anteontem. Eu disse o seguinte: qual o passo fácil do golpe? A confusão, mas você deixa o status quo, as coisas como estão. Prorroga por 1 ano os mandatos de vereadores. O vereador não tem, né? Prefeito está fora, não, mas deputado, senador, governador, deputado estadual, inclusive, né? E aí? Você não desagrada todo mundo? Tem gente que ia perder e falar, deixa assim, tal. E aí, 1 ano depois, você tenta fazer uma eleição já com outros modelos. Enfraquece a oposição e pronto, acabou o interstício, porque a Constituição diz que as eleições são de 4 em 4 anos. Aí você derruba isso através de uma emenda constitucional. Não é na tora, Bolsonaro mandou, não. Manda o projeto para Arthur Lira e Arthur Lira consegue lá os 308 votos necessários e aprova a emenda constitucional. Faz a mesma coisa no Senado. E aí está tudo dentro da legalidade. É por isso que as pessoas dizem Estado democrático de direito. Essa frase assim não está correta. É Estado democrático e de direito. Por quê? Você pode ter um Estado que não seja democrático e seja Estado de direito. O que faz o Estado de direito? É aquele Estado que respeita a Constituição que ele tem. Se você respeita o direito que está ali colocado na Carta, que rege todos, o Estado é de direito. Ele pode ser até um Estado totalitário, mas o direito é aquilo ali, está escrito, está assinado e está valendo. Por isso que a gente tem que dizer
da forma correta. Bom, essa é uma das ideias, mas considerando que os crimes cometidos por Jair Bolsonaro o levarão à primeira instância, e um juiz qualquer pode até pedir de imediato sua prisão, se assim entender, aí você pode partir para uma ruptura com mais violência. Por isso, ele liberou as armas que estão no Brasil. Ele já faz parte do escritório do crime, afinal de contas, o comandante do escritório do crime era Adriano Magalhães da Nóbrega, íntimo dele, íntimo. Pronto, aí você tem. Qual o problema que eu acho? As polícias militares do Brasil, os policiais militares, apoiarem Bolsonaro é uma coisa que não dá para entender. Por quê? Bolsonaro está armando o PCC. Bolsonaro está armando as gangues do Brasil. E essas gangues, quando são armadas, vão matar quem? Elas não vão matar soldados do exército. Elas vão matar policiais militares. Eu fico triste quando eu encontro um policial militar e ele grita: selva! Caramba, presta atenção no serviço, moço. Está errado. Então, o desenho do golpe aí está. Eu quero dizer que ao ex-ministro da Justiça, José Carlos Dias, que ele disse o seguinte: é preciso que alguém tenha coragem para denunciar o golpe. Só assim nós poderemos evitá-lo. Mas eu já mandei o comunicado aqui para o ministro que eu tive essa coragem. Graças a Deus, alguns outros jornalistas, notadamente de Rio e São Paulo, estão fazendo a mesma coisa. Porque antes eram apenas o pessoal dos youtubers, os comentaristas políticos simples como eu, mas que com muito mais acesso, muito mais poder financeiro, essa coisa toda, também estão indo nessa onda. Então, quando a gente denuncia o golpe, é porque você quer fazer de tudo que ele não aconteça. E tem um outro vídeo meu onde eu disse: Bolsonaro sentiu o golpe sentiu no lombo o golpe da democracia. Enquanto o Bolsonaro e alguns da Polícia Federal, como um que foi tirado a arma e o cargo, disse que era para matar a petralhada, enquanto eles fazem isso, arruar essa ameaça de arma, a democracia age diferente. E a palavra será sempre mais forte do que a arma. Vai perder no primeiro momento, mas no segundo ou terceiro momento vai prevalecer. E aí então, meus caros e minhas caras, ele não suportou a carta que será colocada em público no dia 11 de agosto, que já está lá com minha assinatura. Eu não sei se é essa que está com a minha assinatura ou se é a outra que eu recebi aqui dos juristas. Então, isso está incomodando Jair Bolsonaro de uma forma. Quando ele recebeu a notícia que os procuradores do Brasil, grande parte, 60% dos procuradores do Brasil, que são os fiscais da lei, assinaram dizendo que as urnas são corretas e tudo bem e contra o golpe. Ele enlouqueceu quando a Associação dos Policiais Federais e Peritos do Brasil também fizeram o mesmo. Ele enlouqueceu quando a Associação dos Funcionários da Agência Brasileira de Informação, ou seja, a ABIN, aquela que informa o presidente as coisas, também fez a carta. E o que é que ele sentiu mais? A FEBRABAN, Federação dos Bancos do Brasil, e agora ancorado por quem? Pela Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, que são donas economicamente do Brasil. Aí ele se viu com quem? Esse isolamento, essa força, era aquilo que eu buscava nos meus primeiros vídeos da sociedade civil. A quem
o militar tem que estar subordinado. O militar anda de farda para saber que ele é subordinado ao poder civil. Isso não é desonra para ninguém. Mas por que o poder civil? Vou falar de novo. Porque o poder civil ele é escolhido pela maioria esmagadora do povo através das assembleias que acontecem no Brasil de 4 em 4 anos. É o povo que quer que as decisões sejam tomadas pelo presidente, pelo deputado, pelo vereador, pelo prefeito, pelo governador, pessoas que receberam amparo popular, garantia constitucional. Então, eu acredito que essas manifestações vão continuar acontecendo e a sociedade civil acordou porque estava dormindo. Por isso que o ex-ministro José Carlos Dias, ele disse isso. Mas quando eu falei aqui, eu falei sozinho, o senhor se lembra, pode recorrer à internet e vai ver que eu comecei a dizer isso. Eu era o doido? Eu não era o doido, eu apenas aprendi a olhar também as laterais. Bom dia.